Irmãos, nós vamos iniciar a mensagem dessa noite, e essa mensagem fala de um personagem muito importante na vida de todo ser humano, e nós oramos para que todos os seres humanos tenham a oportunidade de conhecê-lo, de tê-lo habitando em suas vidas. Nós vamos falar aqui sobre o tema Guiados pelo Espírito Santo. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Tem na projeção apenas esse versículo, mas logo após esse versículo nós vamos ter mais uma palavra de oração, e após a oração nós vamos dar seguimento aqui à mensagem que Deus tem para cada um de nós nessa noite. Então você pode acompanhar na projeção, na versão Almeida, revista e atualizada, ou na versão que você tem aí no celular. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos mais uma vez orar? Pai querido, nós te agradecemos porque estamos aqui reunidos como igreja, e, ó Pai, temos uma multidão que estão nos seus lares acompanhando nesse momento, ó Deus, esse culto. Que tudo que nós vamos ouvir e ver nessa noite possa glorificar o seu santo nome, ó Deus. Nós rogamos que o Espírito Santo esteja agindo em cada coração e mente. Fale, ó Deus, às nossas mentes e ao nosso coração, e provoque, ó Deus, a mudança necessária em nossas vidas, para que possamos, ó Deus, glorificar o Senhor, para que possamos ser luz no meio das trevas, para que possamos, ó Deus, dar um bom testemunho para as pessoas que estão à nossa volta. E, ó Pai, acima de tudo, o seu nome seja glorificado. Abençoe esse momento, ó Pai, de culto. Que o Senhor possa nos usar para transmitir, como também para receber a Tua palavra. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado por esse momento. O tema da mensagem, guiados pelo Espírito Santo. Você pode ficar aí com o seu dedo marcado em Gálatas, que nós vamos voltar para esse texto depois. Mas a grande realidade que nós não podemos deixar de falar, e isso eu acredito que todos os púlpitos do mundo inteiro devem estar falando sobre esse assunto, que nós estamos vivendo um momento muito difícil em nossa humanidade. Muitos até têm falado que esse momento de dificuldade, de angústia, de incertezas, será um divisor de águas na história da humanidade. O antes e o depois da pandemia. Tudo vai mudar. Já está mudando. Nós temos visto muitas famílias aí buscando a Deus, muitas pessoas que antes estavam arredias, a palavra de Deus estão buscando. Mas também temos visto nesse mundo, nesses dias, muitas pessoas se apostatando da fé, deixando de servir a Deus, deixando de buscar a Deus. Tudo isso que eu estou falando se cumpre na palavra de Deus. Aqueles que estão ouvindo a palavra, estão temendo a Deus, estão buscando a Deus, estão sendo assim transformados pelo poder do Espírito Santo. Mas existem muitos que estão esfriando a sua fé, tem muitos que rejeitam a palavra de Deus, e tudo isso está na Bíblia, se cumprindo. Então, nós estamos vivendo esse momento de dificuldade, e durante esse momento que nós estamos vivendo, de incerteza, somos obrigados a conviver com um poder invisível. Esse poder que está no ar, ele é invisível. Não sabemos com quem está o coronavírus. Aqueles que têm, muitas vezes também não sabem, pois são os assintomáticos, aqueles que têm, mas não sabem, e estão transmitindo. Tem aqueles que têm, ou que estão em quarentena, ou muitas dessas pessoas que já estão sendo contaminadas, muitos já foram curadas por esse inimigo invisível, mas muitos estão hoje em hospitais. No Brasil são mais de 2 milhões de pessoas contaminadas, os hospitais estão lotados. E em função dessa contaminação, muitos já perderam suas vidas, perderam a batalha para esse inimigo invisível. Esse poder invisível tem assolado o mundo, essa é a grande verdade. Mas nessa noite eu não quero falar sobre esse poder, eu quero falar sobre um outro poder, invisível, que pelo contrário, ao contrário desse coronavírus, esse poder invisível traz paz, traz cura, traz alegria,
traz vida, o Espírito Santo. Quem ele é? Você já parou para pensar? Quem ele é? Quando você pergunta para alguém que não conhece a Bíblia ou não conhece o que a Bíblia fala sobre ele, você vai perguntar quem é o Espírito Santo, muitos vão falar que ele é uma energia. Ele é algo que você pode sentir e é uma força invisível, uma energia, algo inanimado. Será que nós conseguimos ter evidências de que o Espírito Santo de fato existe? Assim como nós falamos há pouco do Covid, nós não conseguimos saber quem está. Mas existem alguns sintomas de pessoas que estão contaminadas por ele. E quais são os sintomas que nós encontramos nas pessoas que têm o Espírito Santo de Deus? Mas antes de voltarmos aqui ao texto de Gálatas, eu gostaria de falar um pouco de quem é o Espírito Santo. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Segundo a Bíblia, ele não é uma energia, nenhuma coisa. Todas as vezes que Cristo falava do Espírito Santo, ele falava ele. Ele não é algo inanimado, ele é uma pessoa. Na Bíblia nós podemos ver que o Espírito Santo, ele tem intelecto, ele tem emoções, ele tem vontade. E além disso, a Bíblia diz que ele faz coisas que nenhuma energia não faz, não faria. Somente uma pessoa real pode fazer. Eu coloquei na projeção alguns atributos do Espírito Santo que fala sobre a sua personalidade, sobre a sua pessoalidade. Se você depois quiser tirar uma print, agora está muito fácil, no seu celular ou na sua televisão, você vai lá e tira uma foto para depois olhar cada texto que eu vou agora mencionar. Em primeiro lugar, ali na projeção, você vai poder ver que o Espírito Santo, ele fala. Ele fala. Atos 3:2, Apocalipse 2:7, se você puder checar na sua Bíblia ou ler depois, ele fala. O Espírito Santo fala. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Outro texto que não está aqui, mas ele fala. O Espírito Santo, ele intercede. Romanos 8:26. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o Espírito Santo. Ele testifica. João 15:26. Ele guia. Só uma pessoa tem esse poder de guiar. Atos 8:29, Romanos 8:14. Ele ordena. Atos 16:6 e 7. Ele conduz. João 16:13. Ele nomeia. É o Espírito Santo que elege as pessoas para o serviço de Deus. Essa é a verdade que nós temos do Espírito Santo. Então, todos esses atributos da personalidade do Espírito Santo mostram que ele é uma pessoa, não é uma coisa. Mas também, a verdade que nós temos, vou pedir ao Thomas para poder nos ajudar lá na projeção, se ele puder passar ali, pode-se mentir para ele. Não deve, mas pode-se. Lembra de Atos capítulo 5, 3 e 4, de Ananias e Safira? Mentiram, não foi contra os homens, mas foi contra Deus, contra o Espírito. Vocês mentiram contra o Espírito. Por isso tiveram suas vidas ceifadas. Mas aí você pergunta, mas já não era o período da graça? Mas aquele momento de Atos capítulo 5, é um momento em que a igreja estava sendo constituída. E Deus estava agindo. Tanto é que se você puder ir comigo lá em Atos capítulo 5, vocês vão perceber nesse texto de que quando aconteceu esse fato de Ananias e Safira serem ceifados, terem as suas vidas ceifadas, porque eles mentiram contra o Espírito, lá no finalzinho, no versículo 11, do Atos capítulo 5, diz assim, e sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Será que hoje Deus fulmina as pessoas que são infiéis nos seus dízimos? Pedro falou, vocês tinham tudo a seu poder. Tinham um terreno, mas combinaram em vender aquele terreno, e quando foi entregar
aos apóstolos aquela oferta, disseram que tinha vendido por menos. Mentiram. Será que hoje nós estamos mentindo também ao Espírito? Então, naquele momento, foi necessário acontecer aquilo para que houvesse grande temor na igreja de Deus. Pode-se insultá-lo, Hebreus 10, 29? Não deve, mas as pessoas insultam o Espírito Santo. Pode-se blasfemar contra ele, Mateus 12, 31 e 32? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O único pecado que, conforme diz Mateus 12, 31 e 32, não é perdoado nem aqui, nem lá no céu, no mundo por vir. A blasfêmia contra o Espírito Santo, nós entendemos que significa a rejeição de Deus na sua vida. Todos que rejeitam a Jesus Cristo como seu Salvador, estão rejeitando o poder do Espírito Santo. Pode-se também entristecê-lo, Efésios 4, 30. Temos mais outros textos que poderia falar. Cada uma dessas emoções e atitudes só podem ser características de uma pessoa, não de uma coisa, nem de uma energia. O Espírito Santo não é uma força impessoal como a gravidade ou o magnetismo. Ele é uma pessoa com todos os atributos de sua personalidade, mas também ele é divino. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Em toda a Bíblia nós podemos ver claramente que o Espírito Santo é o próprio Deus. Somente em Deus podemos encontrar esses atributos, e você pode ver aí na projeção. Ele é eterno, Hebreus 9, 14. Ele é todo-poderoso, Lucas 1, 35. Ele é onipotente, o Espírito Santo é onipotente, Salmo 139, 7. Ele é onisciente, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Eu poderia ler todos esses textos, mas em função do nosso tempo, você pode depois gravar esses textos e ler durante a semana. Ele é Deus. Atos 5, 3 e 4. 2 Coríntios 3, 18. Ele é Criador. Gênesis 1, 2. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele estava no ato da criação. Deus, nós entendemos, irmãos, em seu grande poder e em seu grande amor pela humanidade, Ele nunca permitiu que nós estivéssemos sozinhos nessa terra. A Bíblia diz que no Antigo Testamento Deus falava com o homem face a face, como nós falamos com um amigo. Falava a Abraão, falava a Moisés, disse Deus a Moisés. Temos vários textos que comprovam isso, que Deus falava face a face no Antigo Testamento. Aí veio lá no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, até chegar aos Evangelhos, houve aquele período que nós chamamos de silêncio de Deus, que durou 400 anos, e nesses 400 anos surgiram os livros apócrifos, aqueles que não são canônicos, que têm algumas contradições que Deus abomina. Nós cremos, historicamente, que esses livros, eles existem, foram escritos nesse período de 400 anos de silêncio de Deus. No entanto, não são divinos. Por isso que nós não consideramos esses 7 livros como livros canônicos. Mas esse período de 400 anos, os homens buscavam a Deus e não o encontravam. E muitos inventavam algumas doutrinas, algo para poder ter aquele momento de segurança, de refrigério, mas Deus não falava durante aquele período de 400 anos de silêncio. Lá em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1, peço que você abra comigo a sua Bíblia. Hebreus 1. Nós temos aqui, até o versículo 2, algo que comprova isso que eu acabei de falar agora, que no Antigo Testamento Deus falava. Diz assim, Hebreus 1 e 2. Havendo outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Espírito, pelo Filho. Vou repetir, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu
herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então eles estavam presentes ali na criação, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Então nós podemos confirmar também na Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 4, que veio a plenitude do tempo, em que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar aqueles que se haviam perdido. E Ele está ainda à procura, Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A hora vem e agora é. E como nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade? Só com o poder do Espírito Santo. Mas olhando para a palavra de Deus, nós entendemos que Jesus Cristo, em seu ministério público, Ele não conseguiu atingir pessoalmente a todos os seres humanos da face da terra. Se você for pesquisar na Bíblia, você vai perceber que Jesus Cristo caminhou não mais que 1000 quilômetros. Ele andava em aldeias, em cidades, na Galiléia, Nazaré, Jerusalém. Ele fazia os seus milagres publicamente, porque os milagres de Cristo eram para comprovar que Ele era o Messias enviado de Deus. E lá em Lucas, Ele realizava os seus milagres não num poder comum. Olha comigo o que diz Lucas, capítulo 4, falando acerca do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso Jesus falando. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo esteve sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoa de Deus, habitando em Deus, Filho. Como pode isso? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No batismo de Jesus Cristo se manifestou os três. Jesus Cristo nas águas, uma voz do céu que dizia: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria, e o Espírito Santo baixando sobre ele, em forma de pomba. Mas tudo isso comprova que existe uma trindade. E essa trindade nós podemos ver lá em 2 Coríntios 13, se você puder olhar comigo. 2 Coríntios 13. Eles têm uma função. E geralmente nós muitas vezes terminamos os cultos com essas palavras de 2 Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus, foi pela graça que fomos salvos, por meio da fé. Não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas nós somos atraídos, segundo esse versículo, pelo amor de Deus. O amor de Deus é que nos atraiu. A graça de Jesus Cristo é que nos remiu. Mas o que habita em nós? A comunhão do Espírito Santo. Sejam com todos. Então os três operam. Embora a palavra trindade não apareça na Bíblia, nós podemos ver menções, desde o Antigo Testamento, de que os três estão agindo. Então nós entendemos também que Deus, em seu grande amor pela humanidade, não permitiu que o ser humano ficasse sozinho. Primeiro Ele falava face a face com o homem, aí veio Jesus Cristo para habitar na terra, para proclamar, mas nós entendemos aqui que Jesus não conseguiu atingir todas as pessoas. Aí Ele enviou aqui o Espírito Santo. E eu coloquei na projeção destacado: Ele é a promessa de Deus para todo aquele que crê. Você crê em Deus? Crê que Jesus Cristo é o enviado de Deus? Que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia? E se você confessar a Cristo como Salvador, a Bíblia fala que o Espírito Santo faz morada na sua vida. Mas um pouco antes da sua partida, nós podemos ver lá em João 14, se você puder voltar comigo, temos vários textos que nós poderemos ler nessa noite. Em João 14, olha só como Jesus Cristo falou aqui acerca daquilo que nós poderíamos fazer no poder do Espírito Santo. João 14, 12, ele diz o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço,
E outras muito maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então nós entendemos que o que Cristo fez na terra nesses 3 anos de ministério público, muitas pessoas que depois vieram, que foram salvos no poder do Espírito Santo, fizeram muito mais. Nenhum fez uma obra redentora, salvadora, mas proclamaram. Tem evangelista que nós conhecemos, que agora, recentemente, e sempre mencionamos sobre ele, que pregou para milhões e milhões de pessoas. Mas o poder redentor de Cristo só Ele tem. Ninguém tem o poder de salvar. Então nós entendemos, irmãos, que o poder do Espírito Santo é magnífico. E Jesus Cristo, quando estava para partir, lá em João 14, versículo 16 e 24, ele diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aqui ele não falou uma coisa, uma energia, mas outro Consolador, e quem consola só pode ser uma pessoa. A fim de que esteja para sempre convosco, ou seja, Cristo estava com o povo, mas era temporariamente. E no Antigo Testamento o Espírito Santo habitava e saía de forma temporária, não era permanente. Aqui o texto fala que Ele estará para sempre convosco. E quem é Ele? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Era uma promessa. Ele estará em vós. Ele não estava ainda, mas estará em vós. E o Cristo fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ou seja, eu não vou deixar vocês sozinhos, porque o Pai prometeu que estaria conosco para sempre, mas Ele esteve no Antigo Testamento. Eu estou com vocês agora, mas eu vou mandar o Espírito Santo, e Ele estará convosco para sempre. Eu quero ir lá para o finalzinho, no versículo 23, olha só o que Cristo fala. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Quem faz morada em nós? O Espírito Santo. A quem temos testificado, como diz o Rubens naquele testemunho. Nós entendemos que se você não tem o Espírito Santo de Deus, existe um vazio dentro de você. E esse vazio só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Existe um vazio dentro do homem que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Cristo, quando no seu ministério público, expulsou muitos demônios. E teve um fato que está no Evangelho, que ele tinha expulsado o demônio de uma pessoa. E quando aquele demônio saiu, aquela pessoa teve a oportunidade de reconhecer a Cristo como Salvador. Porque a casa já estava varrida, já estava ali esperando a entrada do Espírito Santo. Mas Jesus alertou: olha, se ele não se arrepender, o Espírito voltará na vida daquela pessoa e será muito pior ainda. Então, todas as vezes que acontece de expulsar um demônio de alguém, isso acontece. Já tivemos situações aqui na nossa igreja, mas não é o foco da nossa igreja pregar sobre o demônio, sobre expulsão de demônios. Tivemos já situações aqui em que nós tivemos que usar a palavra de Deus, tirar o demônio para fora, repreender em nome de Jesus, e o culto continuou. Depois visitamos a família para entender o que estava acontecendo. Eles estavam mexendo com o espiritismo, com o ocultismo. Em função disso, o inimigo não queria deixá-lo. Até que, na oração do pastor antigo, o pastor que nós tivemos aqui, e nós, como recém-convertidos, isso foi em 1987, muito tempo atrás. Ficávamos assustados naquele momento. Mas nós entendemos que a palavra de Cristo tem poder. Todas as vezes que o pastor abria a Bíblia e lia uma palavra de Cristo, o demônio falava: eu não tenho nada contra você, eu quero ele. Isso acontece, mas não é evidência da nossa pregação. Nós pregamos a salvação em Cristo Jesus. Então nós entendemos aqui que o Espírito Santo, ele tem o poder de habitar, como Cristo falou aqui em João 14, versículo 23, ele habita em nós. Mas para que ele possa habitar, nós temos que reconhecer que somos pecadores.
Sem arrependimento, sem reconhecimento, não tem como o Espírito Santo fazer morada em nossas vidas. E continuando em João, capítulo 16, olha só o que Cristo falou aos seus discípulos que estavam preocupados com a sua partida. Ele diz no capítulo 16, no versículo 7, nós poderíamos ler do 1 a 15, mas é muito tema, muitos textos. No versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele já está condenado. E muitas vezes nós temos pessoas que vêm para a igreja ou para Cristo preocupado com o inimigo. Não se preocupe mais, porque ele já está condenado. Tem uma música que diz que se o inimigo vier lembrar do seu passado, lembre do futuro dele, que é no lago de fogo. Ele já está condenado. Alguém perguntou, mas ele não tem oportunidade de arrepender? Não, porque ele pecou na eternidade passada. Já está condenado. E ele está tentando arrebanhar o máximo de pessoas possíveis para o reino dele. Na verdade, para estar nas mãos do inimigo, não precisa fazer nada. É só você não crer na mensagem de Jesus Cristo. Porque Cristo fala em João 3, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Quem crê em mim já está salvo. Quem que não crê já está condenado. Então, automaticamente. Então, olhando aqui para João capítulo 16, nós entendemos que Cristo enviou o Espírito Santo porque ele foi para o Pai. Mas olhando novamente, lá em João 17, versículo 17, eu poderia ler muitos textos, como falei há pouco. João 17, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. E quando ele fala que, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, versículo 18 e 19, a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E onde nós podemos encontrar essa verdade? Através do poder do Espírito Santo. Nós podemos ler a Bíblia de capa a capa, mas se não houver o Espírito Santo nos dando o entendimento, não tem como termos esse poder ou compreender a palavra de Deus. Mas olhando para a passagem aqui de Lucas, voltando um pouquinho, Lucas capítulo 24. Lucas 24. Lá no finalzinho, no versículo 49, Jesus diz o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Cristo, na ocasião da sua partida, ele prometeu que iria enviar a promessa do Pai. Conforme você está vendo ali, ele é a promessa de Deus para todo aquele que crê. E essa promessa se cumpriu em Atos capítulo 2, mas um pouquinho antes, Atos capítulo 1, você pode ler comigo. Nós vamos construindo essa mensagem para voltar depois para Gálatas. Atos capítulo 1, versículo 4 a 8 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, era algo que iria acontecer muito em breve. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. E eles ficaram olhando para o céu, e apareceu lá no versículo 11, dois varões, e falando para eles: olha, vocês estão olhando para o céu, esse Cristo que foi, ele voltará. Ele estará novamente, ele irá resgatar aqueles que reconheceram ele como Salvador. E naquele momento eles estavam reunidos em Jerusalém. Alguns estudiosos falam que a igreja estava ali reunida, tinha em torno de 500 pessoas reunidas no templo, esperando a vinda do Espírito Santo. Mas o texto fala, em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 1, versículo 15, que tinha 120 pessoas naquela assembleia. Alguns não esperaram, mas o texto fala no versículo 15 de Atos 1 que tinha 120 pessoas. E no capítulo 2, nós podemos ver aqui do capítulo 2, versículos 1 a 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Apareceram, distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram, diz o versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Era extremamente necessário, no início da igreja, que muitos daqueles que receberam o Espírito Santo falassem outras línguas, porque o contexto fala que existiam pessoas de diversas nacionalidades naquele momento. E como que eles iriam ouvir a palavra e compreendê-la naquele momento? Houve duas manifestações do Espírito Santo, nós entendemos. Uma que eles falavam em outras línguas, e outras que eles falavam na língua mãe, e as pessoas compreendiam na língua deles também. Isso só no poder do Espírito Santo. A história da igreja é assim. O tempo se passou e muitos fizeram desse momento histórico do falar em línguas uma doutrina. E hoje muitas pessoas falam: olha, se você não for batizado pelo Espírito Santo, se você não falar em línguas, você não tem Cristo como Salvador. Isso não é verdade. É uma doutrina que foi criada. E esse momento histórico não repete-se mais. Se Deus assim quiser, pode acontecer. Na história, já aconteceu, mas é poder de Deus. Mas esse momento histórico não é doutrina, e muitos fazem disso doutrina. E olha só que interessante, desde então, muitas igrejas discutem e divergem nessa questão do falar em línguas. Aí se perguntar, Jesus falava em línguas? Não. Paulo falava: olha, eu posso falar muito mais em línguas do que muitos de vocês, mas eu prefiro falar algumas palavras que posso compreender do que falar 1000 palavras em línguas. Mas é interessante notar que o apóstolo Paulo ele nos dá uma grande luz sobre essa questão dos dons do Espírito Santo em Romanos capítulo 12, e em 1 Coríntios capítulo 12, até o capítulo 14. Eu quero ir com vocês em 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler só alguns versículos de 1 Coríntios, para falar que não é só o dom de línguas que é o importante dentro da igreja de Deus. Esse dom, nós cremos que ele cessou. Aquele, de fato, que aconteceu em Atos, cessou. Hoje, o que nós ouvimos não é um dom de línguas bíblico. Enfim, mas a questão diz assim, o texto de 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler ali a partir do versículo 1 Coríntios 12, a partir do 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro,
no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outros operações de milagres, a outros profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-la. Existe uma regra que Paulo colocou dentro da igreja: se alguém falar em línguas, que haja outro que interprete, porque se não houver ninguém que interprete, fique calado, porque a função do falar em línguas na igreja, naquela época, não era para quem estava reunido dentro do templo, salvo Jesus Cristo, era para aquelas pessoas que não conheciam e eram estrangeiras. Mas olha só que interessante, o versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 12. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. Depois ele vai discorrendo ali até o versículo 30, que não é só o dom de curar, não é só o dom de profetizar, não é só o dom de falar em línguas, de socorro, de variedade, mas todos têm os seus dons dentro da igreja. E a igreja de Corinto era uma igreja que estava completa nos seus dons, mas existia essa dificuldade, que eles falavam, não, mas o dom mais evidente é o falar em línguas. E essa discussão que Paulo debateu com o povo de Corinto, ele conclui lá no capítulo 14, no versículo 1 e 2, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 14, 1 e 2, segui o amor. Porque ele começa falando no 13, ele ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor. Aí ele termina ali no versículo 1 do 14, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. É necessário que a gente procure os dons espirituais, mas, principalmente, que profetizeis. Mas espera aí, pastor, eu posso falar para o irmão sobre uma profecia que Deus me falou, me revelou para ele? Que é só para ele? Não. Profetada não serve, mas profecia sim. Eis que te digo, tem que estar na Bíblia. Porque é interessante o dom de profetizar, olha só o que Paulo fala. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Se ninguém interpretar, ele vai falar mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Existe uma regra básica na profecia que Deus colocou aqui. Aquele que profetiza fala aos homens, edificando. Quando você fala uma profecia da palavra de Deus, você tem como meta que o poder do Espírito Santo possa edificar essa pessoa, possa exortar. O que significa exortar? É ensinar e consolar. Então nós entendemos que todas as profecias de Deus estão reveladas na Bíblia. Naquele tempo em que Paulo escreveu isso, não existia a Bíblia física que temos hoje. E as pessoas falavam daquilo que eles ouviram dos evangelhos, dos profetas, e eles profetizavam. Mas a profecia era todas aquelas baseadas na palavra de Deus. E quando você abre a Bíblia, você pode falar para uma pessoa, eis que te digo, honra teu pai e tua mãe. Maridos, amai a vossa esposa. Eis que te digo, use o texto da palavra de Deus. Você está falando a profecia. Para que você tenha longa vida sobre a terra, honra o seu pai, a sua mãe. Olha, haverá tempos, vai haver tempo, e esse tempo já chegou, em que os homens serão egoístas, amantes de si mesmos. É uma profecia que está se cumprindo. É verdade ou não é? E essas pandemias e pestes é uma profecia? Podemos profetizar ao nosso irmão? Tudo que está na Bíblia, sim. O que foge da palavra de Deus é heresia. Temos que tomar cuidado nesse assunto. Então, todas as profecias de Deus estão reveladas na Bíblia. Devemos orar a Deus e buscar no poder do Espírito Santo profetizar a palavra de Deus. Devemos orar para que o Espírito Santo seja evidenciado em nós. A pergunta que fica é como ser guiados? Como podemos ser guiados pelo Espírito Santo? Nós poderíamos usar vários textos, mas eu encontrei em Gálatas, lendo acerca desse assunto, podemos encontrar
em Gálatas capítulo 5, voltando lá para o texto de início da nossa mensagem, nós podemos encontrar a resposta de como sermos guiados pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a cobiça, o desejo, a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne é o nosso espírito carnal, o nosso desejo carnal, e o Espírito de Deus habita em nós. Essa guerra que nós temos entre a carne e o Espírito, ela vai durar enquanto nós estivermos aqui na terra. Quem vai prevalecer é aquele que nós mais alimentarmos. Como podemos alimentar a carne? Existe uma lista de algumas evidências aqui. São 15 evidências de quem não está sendo guiado pelo Espírito Santo, e sim pela carne. Mas o texto ainda continua falando assim, o versículo 18 de Gálatas capítulo 5, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo sob a lei. Então não existe uma lei maior do que a lei do Espírito de Deus. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo contra esse fruto que nós vamos falar daqui a pouco, não existe lei. Então, o Paulo fala aqui em Gálatas, ele coloca 15 evidências de quem não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele começa falando aqui: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Obras praticadas. Obras. E por que obras? Porque obras nós fazemos. É da natureza do ser humano construir. Nós construímos. Começa um pouquinho, bem pequenininho, o pecado da prostituição. Começa com, muitas vezes, um elogio. Começa, muitas vezes, com a palavra. E tudo isso vai acontecendo de forma sutil. É como aquela ilustração que nós fizemos no passado aqui numa classe, eu até já ilustrei aqui na igreja, onde eu peguei e ilustrei com um adolescente, e pedi para que ele colocasse as mãos juntas assim, comecei a enrolar um fio de linha na mão dele e falei, arrebenta, ele arrebentou. Aí peguei e enrolei novamente o fio de linha 2 ou 3 vezes, arrebenta, ele conseguiu arrebentar. Aí fui enrolando 2, 3, 4, centenas de vezes, onde ficou quase que uma corda. Aí ele tentou puxar, arrebentar, não conseguia arrebentar. E puxava, não conseguia se livrar. Aí eu falei, isso é o pecado que habita em nós. Quanto mais você praticar, mais pecador você se torna. Mais praticante do pecado você vai ficando preso. Só tem uma forma de se libertar, ser guiado pelo Espírito Santo. Aí nós pegamos a tesoura e cortamos. Aí quando ele tirou, estava uma marca vermelha no braço do menino. Ele falou, olha, pastor, eu não era pastor na época ainda. Olha, e além de doer, deixa marca. E é verdade, o pecado marca. E marca não só fisicamente, mas marca também a alma da pessoa. Então todas essas obras aqui são feitas pelo ser humano caído, desde Adão. Mas existe também aqui, dentro dessa característica que Paulo coloca, algo que eu gostaria de ilustrar nessa noite, que fala sobre 9 características de quem está sendo guiado pelo Espírito. E olha só que interessante, obras nós fazemos, praticamos. Mas quando fala do fruto do Espírito, não é frutos do Espírito, é um fruto. Ele já está produzido, ele já veio produzido. Ele é eterno. Quando ele veio ao mundo, ele já veio com essas características.
Tanto é que alguns estavam olhando aqui na live, falando, pastor, ou falando para o Augusto, tire aquela pocã ali do púlpito que está tirando a nossa atenção. E um colocou ali agora há pouco, eu estou de olho nessa pocã. Então eu quero ilustrar para vocês. Eu trouxe isso aqui para fazermos uma ilustração, tá bom? E se vocês estivessem aqui no culto, vocês iriam até sentir o cheiro. Porque o Espírito Santo, nós temos uma palavra de Deus que diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Mas quando nós olhamos para essa fruta aqui, aqui nós chamamos de pocã, não sei se em outro lugar chama diferente. Chama diferente, Augusto? Esse aqui é um pocã, mas vamos lá, pocã. Então, se nós olharmos para essa pocã, eu vou abrir ela aqui agora, e nós vamos observar, olha o cheiro. Sinta o cheiro, você não vai poder sentir, né? Mas olha só, abrindo essa pocã, ela tem aqui a sua característica, ela é idêntica, não tem como você abrir um pocã e encontrar maçã dentro. Tem como? Ou encontrar pera, mamão. Você vai encontrar pocã. E cada gomo desse aqui representa, digamos, uma característica do fruto do Espírito Santo. E ele começa relacionando ali, o Espírito Santo, ele é o quê? Amor. O Espírito Santo é alegria. O que puxa as demais características do fruto do Espírito é o amor. Você pode ter alegria, pode ter paz, mas se não sentir amor, nada adiantará. Tem também ali alegria, vamos colocar o segundo característica. A terceira, paz, terceira característica. Longanimidade. O que é longanimidade? É você ter uma paciência longa. Será que eu sou paciente? Se você fala que paciência tem limite, você nunca foi paciente. Então, nós temos que ser pacientes, temos que ter esse fruto do Espírito habitando em nós. Mas eu não tenho paciência. Ore para que o Espírito Santo habite em você e flua na sua vida, para que você possa sentir esse poder do Espírito Santo e possa desenvolver em você esse fruto do Espírito, que é a longanimidade, paciência longa. E assim fala ali, depois amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, que significa que é a bondade em ação, benigno. Vamos lá. Depois vem bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Nós, quando estamos guiados pela carne, nós estamos sob o jugo da lei. Mas se sois guiados, como diz o versículo 18, pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E o texto fala que não há lei contra essas coisas. Não há lei. Porque o versículo continua falando assim: os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, irmãos, nós oramos para que o Espírito Santo possa fluir em nossas vidas, de tal forma que as pessoas possam perceber em nós o fruto do Espírito Santo. Uma das características do fruto do Espírito que mais tem faltado na vida dos cristãos hoje é o domínio próprio. Como nós somos controlados? Muitas vezes por pessoas, ou muitas vezes pelo nosso próprio egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba. Mas e você não é um cristão? Sou um crente. Sou pecador, estou em constante construção. Paulo fala um pouco antes em Filipenses, olha, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la em ti, até o dia de Cristo. O único que teve 100% das características do fruto do Espírito, ele foi crucificado. E muitas pessoas hoje que vivem uma vida piamente em Cristo, evidenciando o fruto do Espírito, eles são os mais perseguidos. Porque a Bíblia também fala, Paulo fala ao jovem Timóteo, você quer viver piamente em Cristo Jesus? Você sofrerá perseguição. Então, quanto mais próximo você está de Deus, mais o mundo te odeia, mais perseguido você será, mais bênçãos também você terá. Pedro fala, olha, bem-aventurado aqueles que são perseguidos, porque é melhor você sofrer
perseguição, né, por praticar o que é bom, do que praticando o que é mal. Então vamos orar para que Deus nos ajude, que o poder do Espírito Santo. E no versículo 25, Paulo termina: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, hoje eu oro para que o Espírito Santo, ele faça morada em nós. Ele já está em nós, porque nós podemos até apagá-lo. Ele fala em Tessalonicenses: não extingais o Espírito Santo de Deus, porque ele está ali querendo ser ativo, ele está com todas as suas características para agir em nós, mas existe um bloqueio muito grande dentro da nossa vida que impede que o fruto do Espírito Santo haja. Então nós devemos orar para que o Espírito Santo possa fluir em nós, que possamos ser um agente, um canal de bênção na vida de todas as pessoas que estão à nossa volta. Nós oramos para que o Espírito Santo possa nos usar. Nós oramos a Deus por meio do Espírito Santo, mas em nome de Jesus. O Espírito Santo assiste nossas fraquezas. É Ele que leva as nossas orações ao altar de Deus, e Jesus Cristo intercede por nós. Então, que Deus possa abençoar essa mensagem, mas eu queria, nesse momento, com vocês, ouvir um louvor que foi gravado hoje à tarde pela Larissa, e logo após esse louvor cantado, nós vamos orar. Eu quero orar por você nessa noite também. Vamos ouvir esse louvor. Espírito, eis-me aqui. Santo Espírito, eis-me aqui. Pra ouvir a tua voz e cantar canções.
Amém. Quero orar nesse momento por você, por mim, por todos que ouviram essa mensagem. E a nossa oração, eu creio que talvez a sua também nessa noite, é que o Espírito Santo possa te usar. Mas antes dele te usar, você tem que permitir. Eis-me aqui, usa-me. Porque ele só vai agir em nós se nós permitirmos, se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, se nós buscarmos essas características do fruto dele. E com certeza Deus vai agir tremendamente na sua vida, tremendamente na sua vida, como ele tem agido na vida de muitos do nosso povo. Eu tenho visto o fruto do Espírito na vida de muitos de vocês. E eu oro para que Deus, se ele voltar hoje, eu vou muito feliz, porque nós estamos fazendo a obra dele. Mas se você ainda não estiver em pé na presença do Pai, com algumas atitudes que a obra da carne tem permitido que você faça, ore. Porque Deus, ele nos dá, como nós temos pregado aqui, ele nos dá, a partir da meia-noite de hoje, 86.400 segundos para vivermos amanhã, 24 horas. E nós podemos usar todos esses segundos para glorificar a Deus. Cada momento, cada respirar. Se Cristo não nos chamar ainda hoje ou amanhã, que nós possamos glorificar a Ele com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas vontades, que sejam controladas todas pelo fruto do Espírito. Vamos mais uma vez orar. Que você, que ainda não tem Cristo como Salvador, renda-se a Ele. Porque é muito pouco pensar que essa vida acaba aqui, nós temos uma eternidade para estar com Deus. É muito pouco pensar que você só vai enriquecer, ter bens materiais. Não, nós temos um lar celestial de glória e uma eternidade para passar com Deus e com aquelas pessoas que nós tanto amamos. Pregue da palavra de Deus para essas pessoas. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que ouvimos nessa noite. Santo Espírito, usa-me, Senhor, para que eu possa, ó Deus, fazer a sua vontade, que eu possa ser luz, onde quer que eu esteja, ó Deus, que eu vá nessa semana, que cada pessoa, ó Deus, que está ouvindo essa mensagem, possa também rogar ao Espírito Santo que faça morada na vida deles, ó Deus, que ele possa, ó Deus, consolar os corações, confortar, guiar, dirigir cada vida, ó Pai, nessa semana, nesse dia, ó Pai. Nós te agradecemos pela tua mensagem. Agradecemos pelo teu grande amor que nos atraiu, ó Deus. Agradecemos, Jesus Cristo, pelo teu sacrifício que nos remiu. E agradecemos, Espírito Santo, pela comunhão que o Senhor tem tido para conosco e nós possamos refletir essa comunhão às pessoas que estão à nossa volta. Que tenhamos, ó Pai, uma semana de vitórias na sua presença. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.